Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão aqui é o Elias, o Luiz, a Gabi, a Valentina, a Natália, a Ana e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck. E os alunos que estão aqui recebem o mesmo vídeo para poder realizar a tarefa São Paulo, fazer uma revisão. Aula de agora, a segunda aula de hoje. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Parte 2. É a 32ª aula do terceiro bimestre. O conteúdo é relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora o objetivo é importante, olha lá. Identificar relações entre ângulos formado por retas paralelas cortadas por uma transversal utilizando o software GeoGebra. Então nós vamos usar o GeoGebra hoje. Na aula anterior, agora há pouco, estudamos como identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Nessa aula vamos utilizar o software GeoGebra para fazer essas relações. Então lá, retomando os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então as duas retas azuis são as paralelas e a vermelha é a transversal, que atravessa as duas retas, certo? Duas retas em um plano são paralelas quando não se interceptam em lugar nenhum, num ponto nenhum, e têm a mesma inclinação. Indicamos R é paralelo a S, ou reta R é paralela à reta S. A transversal é o nome dado àquela reta que cruza um par de feixes, um par ou um feixe de retas paralelas. Expliquei errado na aula passada. Ou é um par, que é o mínimo de retas paralelas, ou pode ter várias retas paralelas e ele atravessar várias. Um feixe é mais de duas retas paralelas. Tá? Oi? Então, pode ser assim, né? Uma reta paralela atravessada por uma transversal, ou várias retas paralelas atravessadas por uma ou duas transversais ou mais, tá bom? Então pode ser mais de um par e pode ser mais de uma reta paralela. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Presta atenção, aqui não tem uma reta, aqui não forma um ângulo de 180 graus, então B mais A mais B ou B mais A é igual a 180 graus. Se aqui me disse 80 graus, quanto que valeria o B? 100. Se sempre fala assim, eu tenho 80, quanto falta para chegar a 180? 100. Ou faz 180 menos 100. 80. Aqui, ó, você pode medir aqui também. Não formou um ângulo de 180 graus aqui? Sim. Se o ângulo de cima tem 60 graus, quanto que vai ter o ângulo aqui de baixo? 120, porque a soma dos dois que formam uma reta vai ser sempre 180 graus, certo? Aquela dúvida que ficou lá atrás, deu para tirar um pouquinho agora? E o que é a ângulo oposto pelo vértice? Isso aqui é 80 graus, quantos que vale o C? Se aqui em cima é 80 graus, vale quantos? Vale 80 graus também, eles são opostos pelo mesmo vértice, eles têm a mesma medida. Se aqui vale 100, quantos que vai valer do outro lado? 100. Muito bem. Se aqui valesse 30, quantos que ia valer do outro lado? 30. O oposto tem o mesmo tamanho. O suplementar, a soma dos dois, tem que dar 180 graus. Então lá, o A e o E são correspondentes, quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. O B e o F são correspondentes, porque eles têm o mesmo tamanho. O C e o G são correspondentes, porque eles têm o mesmo tamanho. O D e o H são correspondentes, porque eles têm o mesmo tamanho. E lembre-se, ângulos correspondentes, quer dizer, um corresponde ao outro pelo mesmo tamanho. Eles são congruentes, tá bom? Olha lá. Agora nós vamos aprender o que é ângulos alternos e internos. Esse é um pouco complexo, então preciso que vocês prestem atenção. Ângulos alternos e internos são pares, quer dizer mais de um, tem que formar parzinho,
de ângulos que estão entre as retas paralelas RS em lados opostos da transversal. Então tá vendo aqui, ó? Eu brinco aqui, interno, o que está para dentro do R e do S. Então eles são alternos e internos. Internos eu sei, porque eles estão para dentro. Por que eles são alternos? Porque um está de um lado, o outro está do outro. Se você for na academia, eles falam assim, pegue o pezinho e faça alternado os braços. Você ergue um, abaixa o outro. Ergue o outro, abaixa um. Eles são ao contrário, alternados, tá bom? E isso são os ângulos alternos, quer dizer que está um para o lado esquerdo e outro para o lado direito, e internos, porque eles estão para dentro das retas paralelas, certo? E quem são os ângulos alternos internos? O C com o E e o D com o F, porque eles têm o mesmo tamanho, tá bom? E alternos externos. O que quer dizer a palavra alterna? Um para o lado esquerdo, o outro para o lado direito. E o que é externos? É o contrário de interno. Interno não é para dentro? Sim. Externo é para fora. Olha quem que está aqui para fora. O H, ele é o mesmo tamanho que o B. Um está para o lado direito e o outro está para o lado esquerdo. Alternos, alterados, e externos, para fora. O A é alterno com o G. E os dois estão externos, estão para fora, tá bom? É complicadinho, esse é mais chatinho. Ângulos alternos, um para um lado, outro para o outro. Internos para dentro, externos para fora, tá bom? Para verificar a relação entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos utilizar o software de geometria dinâmica chamado GeoGebra. Então vamos lá. Presta atenção. Utilizando o GeoGebra, siga os passos abaixo para construir duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vou abrir o GeoGebra aqui. Veja bem isso aqui agora. Tem que ter uma atenção um pouquinho maior agora, porque ele é meio complexo. Eu passei para o 8º ano também, chegaram nessa matéria, e aí eles ficaram meio que, sei lá, cansativo de ficar olhando isso daqui. Então, por favor, vamos prestar atenção para a gente não dar uma... É legal isso daqui, principalmente que tem para celular, deve ter para várias coisas, várias versões. Trace uma reta AB. Então eu vou vir aqui, vou colocar o ponto A e vou pôr o ponto B. Ó, inventei qualquer ponto aí, certo? E aí eu vou traçar a reta, isso aqui, ó, reta do A para o B, certo? Fiz o número 1. Número 2, usando a ferramenta traçar retas paralelas, trace uma reta paralela a AB a partir de um ponto C. Acrescente nessa nova reta o ponto D. Então vou pegar aqui, ó, reta paralela, certo? E aí eu venho, dou um clique nele e venho colocar onde eu quiser a reta paralela. Formou o ponto C, não formou? Sim. Vou passar esse C um pouco mais para cima. Agora já foi. Não, fiz errado. Deixar o ponto C aqui. Daí ele fala para eu pôr mais um ponto D. Então vamos pegar o ponto, vamos pôr o ponto D aqui. Certo? Por enquanto, tranquilo? Sim. Trace uma reta transversal EF que cruze as retas paralelas CD e AB. Mas como que eu vou fazer o EF? Eu tenho que criar o ponto EF. Vou pôr o ponto E aqui, ponto F aqui. Agora vou traçar a reta. Reta do E, Elias, presta atenção aqui. E o F, certo? Duas paralelas e uma transversal. Marque o ponto G como intersecção das retas AB e F. Ah, vou ter que criar um ponto G? Sim. Só que aqui tem um segmento que já chama, ó, intersecção. Eu venho aqui, vou clicar aqui, ó,
intersecção G, intersecção H, certo? Porque o H é o de baixo. Continuando. Ficou desse jeito? Não ficou, o professor Ricardo errou. Eles me falaram qual era a inclinação, mas a minha tem 2 paralelas e uma transversal, tá? O dele só tá de uma forma diferente, mas tem o mesmo procedimento. Se fosse igual, seria muita sorte. Agora, nossa senhora, teria que ter a coordenada exata, né? Agora você vai identificar as relações entre os ângulos formados por paralelas cortadas por uma transversal a partir da construção que você realizou. Usando a ferramenta Medir Ângulos do GeoGebra, meça os 8 ângulos obtidos na construção anterior. Esse dá um pouco de trabalho, ó. Pega o ângulo, certo? Vou fazer entre o A e o... Olha lá, fez lá embaixo. Agora eu vou fazer o outro ângulo aqui. Entre esse e esse. Nossa, eu criei um ângulo gigante. Então, esse daqui eu não consegui ainda me acertar com ele. Ah, já lembrei. Aqui, ó. Você vem e clica no ponto, no outro ponto e no ponto que você quer. No ponto, no vértice e no outro ponto que você quer. No ponto, no vértice e no outro ponto que você quer. No ponto, no vértice e no... Opa! No ponto, no vértice e no outro ponto. Fiz de um lado, agora vou fazer do outro. Meu Deus. No ponto e no outro vértice. 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 Vou mudar a cor desses daqui, ó. Vou pôr laranja. Esse aqui também, ô droga. É laranja. Não precisa, não vai dar tempo, né? Aí, ó, repare o seguinte, quer ver? Vou tentar mexer uma reta aqui, ó. Ó, o que acontece com os outros ângulos? Muda. E eles são congruentes? Sim. A hora que eu colocar um em cima do outro? Sim. Viu? Eles são congruentes. Vamos ver se é isso que ele pedia pra gente fazer? Indique os pares de ângulos correspondentes aos pares de ângulos opostos pelos vértices. O oposto pelo vértice é esse, é o oposto por esse. Esse é o oposto por esse. A mesma coisa do outro lado. Este é o oposto por esse. E este ângulo é o mesmo oposto por esse. Que relação é possível perceber entre os pares de ângulos correspondentes? Entre os pares de ângulos opostos pelos vértices. Ângulos correspondentes, congruentes, mesma medida. Ângulos opostos pelos vértices, congruentes, mesma medida, tá? Eles vão ser idênticos na medida, tá bom? Olha lá, usando a ferramenta tal, dá tempo. Usando a ferramenta de medir ângulos soft, tá? Utilize a construção, utilizamos na construção. Aí depois a resposta da B. Resposta da B. Identifique os pares de ângulos. Ah, eles deram aqui as letras, ó. São todos, a gente mostrou no gráfico, né? Sim. Qual era eles. Que relação é possível perceber entre os pares de ângulos correspondentes? Entre os pares de ângulos opostos pelo vértice. Todos os pares de ângulos correspondentes, quanto os pares de ângulos opostos pelo vértice são, essa é a parte principal. Você entender que eles têm a mesma medida, tá? Só para vocês entenderem melhor um pouquinho. O duro que se eu dou zoom não aumenta a coisa. Ó, conforme você leva um em cima do outro, eles vão ter as mesmas medidas. E se eu passar para lá, inverte, tá? São ângulos congruentes. O que aprendemos nessa aula? Identificamos a relação entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal utilizando o software GeoGebra. Não esqueçam de realizar a tarefa São Paulo. Finaliza na segunda-feira.
pelo site cmspweb.ip.tv ou pelo aplicativo CMSP. Aqui estão as referências do material que foram utilizados pelos criadores do Centro de Mídias que criaram esse material e também as referências das imagens. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.